Oiê, hoje a gente vai tirar aqui umas cartinhas para o signo de Capricórnio. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Nodo Norte, Nodo Sul em Capricórnio, essa leitura vale. E para quem se conectar aqui com o meu canal, porque essa leitura é atemporal. Então curtam, comentem, sigam, façam parte do meu canal, me ajudem a crescer e vamos lá hoje para uma leitura para o signo de Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio, 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 Capricórnio. Vamos ver aqui o que as cartas têm para dizer para o signo de Capricórnio. 8 de ouros, 10 de paus, o enforcado, rei de paus, 9 de ouros, 3 de espadas, a papisa, a justiça, 4 de copas, 5 de paus, 4 de copas, 8 de copas, a força e no fundo do deck rei de ouros. Então a gente já abre aqui com o 8 de ouros. O 8 de ouros fala como se fosse uma especialização, né? É aquela pessoa que a cada momento ela faz uma moeda com mais detalhes e mais especializada. Então talvez seja o momento de você focar aqui na sua vida financeira, o Capricórnio. É favorável para estudos, para se especializar, se melhorar em alguma questão aí, né? Porque um ciclo aqui é muito cansativo, então você pode estar num processo aí já, nesse processo de aprendizado, e esse processo ele vai finalizar porque ele está muito cansativo para você. É como se tivesse já um sacrifício, né? Estar dentro dessa situação aí que você está vivendo. É meio que acontece aqui até um desapego, né? Você começa a desapegar aqui dessas questões e começa a vislumbrar um novo caminho, porque esse caminho aqui, ele tá finalizando para ti, né? É meio que você começa a enxergar as coisas de uma outra forma, porque a forma com que você estava enxergando estava equivocada. Então, o carta do enforcado é como se fosse uma oportunidade aqui de uma nova percepção. E por isso que acontece o desapego aqui dessa situação do passado. E aqui o Rei de Paus, ele fala muito sobre a energia da sabedoria, mas também o fogo. O fogo que tem, que transmuta e transforma, né? E por isso você vai chegar lá, né? Porque você está nesse processo aqui, apesar de ter muita confusão mental, alguma questão aí que você precisa ser resolvida internamente para poder fechar esse ciclo aqui cansativo. Pode ser até o desapego de fato, né? Você realmente encarar aqui que esse ciclo se encerrou e realmente aceitar, porque você fez grandes plantações aqui, né? Você já plantou bastante por conta desse 9 de ouros. E agora você está querendo a recompensa desse momento de plantação. Você quer colher o que foi plantado, o que foi empregado, toda a energia que foi doada aqui nessa questão. E também você pode ter sido muito magoado aqui, né? Porque existe alguma questão aqui de traição, alguma questão que está oculta, algum sofrimento aqui profundo que você está enfrentando e isso te deixa meio que aprisionado aqui no 4 de copas, que é como se você só enxergasse o que você perdeu, mas você não enxerga o que você pode ganhar e o que ainda está de pé, você só enxerga o que foi perdido. Então tá no momento de você enxergar a verdade, os segredos aqui vão ser revelados para você, porque a sacerdotisa ela tá tanto aqui como tá no outro mundo e ela carrega justamente a energia dos dois mundos para poder guardar os segredos. E ela não guarda os segredos porque ela gosta, ela guarda os segredos porque nem todo mundo está pronto para acessar a verdade. Mas aqui eu sinto que você precisa de fato desapegar, porque quando você desapega e libera, você acessa aqui toda a verdade que você precisa dentro dessa história e chega, sai do 9 de ouros e vai pro 10. E aqui, ó, é uma justiça divina que acontece dentro da sua existência, né? Essa justiça é justamente tudo o que foi feito nesse processo aqui, nesse caminho. Meio que a espiritualidade, ela tá vendo todo o trabalho que você empregou aqui, que foi sacrificado e está sendo sacrificado para você. E daí você manifesta uma estrutura aqui, ó.
porque a justiça divina, ela traz essa estrutura, essa solidez, essa base, algo que realmente te traga um retorno que você tanto busca. É como se você estivesse lidando aqui com os seus próprios demônios internos, né? Você lidando com as suas próprias energias, né? Se controlando, todos os dias ali sendo disciplinado, todos os dias fazendo por onde, todos os dias buscando uma evolução, para que você chegue aqui no tão sonhado Rei de Ouros, que é o quê? Que é o sucesso, que é aquela pessoa que sabe o valor que tem e tudo que ela toca, ela torna ouro. Então, você está no processo aqui, você está no caminho, apesar de alguém ter te feito alguma coisa, alguém ter te deixado alguma decepção, uma mágoa profunda, mas você já está no 9. E esse ciclo difícil aqui, ele está se encerrando, então você vai conseguir alcançar o 10. Você só precisa desapegar, soltar e perceber que isso não te define, né? Essa situação aí que passou não te define. Vamos tirar aqui com esse tarot de Tote, vamos lá. É Capricórnio, 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 Capricórnio. Vamos ver aqui o que as cartas têm para dizer para Capricórnio. 8 de paus, príncipe de copas, 3 de copas, 8 de ouros, 7 de ouros, 6 de ouros, o julgamento, 4 de copas de novo e príncipe de espadas e no fundo do deck a sacerdotisa. Então a gente já abre aqui com 8 de paus, que é esse movimento justamente aqui, ó, para em busca de algo, né? Pode ser até uma distância geográfica que você vai ter que percorrer, um desafio, alguma questão aí que você vai ter que buscar. É como se as setas mostrassem o caminho que você tem que percorrer. E você tem que ir que nem uma flecha, né? Com toda a energia, como se fosse um raio, um trovão em busca do que você quer. Mas não deixe aqui com esse príncipe de copas de colocar a sua alma, né? Dentro de tudo que for feito. Coloque toda a sua água, a sua energia aqui para que tudo seja moldado pelo seu coração. E porque você vai ter muita abundância aqui, ó. 3 de copas que fala sobre abundância, prosperidade. Então você vai viver momentos aqui em que... Porque o 3 ele já é a criatividade em si, né? E em copas é como se fosse a abundância, a alegria, a plenitude. A própria criatividade moldando a sua realidade, né? Então, de fato, aqui, ó, é um momento de prudência e um momento de colocar a sua energia, porque saiu 8 de ouros aqui, a sua energia para construir algo, né? Saiu 8 de ouros, que é realmente a especialização, a melhoria, se construir aqui, né? Ó, é uma árvore que está dando frutos. Então, tenha prudência, e a prudência é justamente essa questão de se melhorar a cada dia, essa questão de cada dia botar ali um tijolinho na sua parede, a cada dia fazer algo por ti. Aí esse 7 de ouros aqui fala sobre a falha, só que esse 7 de ouros é porque assim, é como se você quisesse colher, só que você quer colher em algo que ainda não está bom para ser colhido. Os frutos ainda estão verdes. Então é um momento de revisão para que você perceba no que você falhou e o que você precisa melhorar para que de fato você alcance o sucesso aqui, né? Porque o 6 de ouros ele fala sobre o sucesso. É como se alguém ele tivesse muitos suprimentos para doar exageradamente. Mas você tem que ter em mente que tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Então até o doar ele precisa ser dosado, porque precisa ter o dar e receber. E aqui com a carta do julgamento é justamente essa reanálise, né? Do que vai contigo para a sua vida e o que não vai, o que segue com você e o que não segue. Porque, olha, aqui o 4 de ouros, ele fala... 4 de ouros não, 4 de copas aqui fala sobre a luxúria. Que é como se alguém ficasse apegado ao que teve, né? Que é o luxo. Mas isso é só um vício. E, na verdade, isso não traz um retorno para ti, né?
na verdade só te deixa apegado. E esse apego é um apego de ilusão, porque você tem muito mais para vivenciar e para construir. Então, o julgamento é justamente isso, né? Faça uma análise, não olhe para o que foi perdido, e nem para aquilo que foi caído, né? Pela copa que caiu, mas para aquilo que está de pé, porque você vai longe, né? Você vai conquistar aí coisas que você nem imagina. Mas faça limpezas, né? Faça cortes aqui, limpe o que for necessário. Não leve para sua vida o que não tem sentido mais, né? E tudo vai ser, aqui com essa sacerdotisa, de novo, né? Fala sobre os segredos aí. Revelados. Tudo vai ser revelado para você. E você vai entender muita coisa do que você está vivendo, mas você precisa desapegar desse passado, você precisa desapegar do que não serve mais com esses cortes que você vai ter que fazer. Ô Capricórnio, vamos tirar uma última cartinha aqui e fechar o jogo, viu? Capricórnio, meu Deus. Capricórnio, 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 Capricórnio. Já virou aqui, eu vou aceitar. Aqui fala sobre apreensão. Se movimente pelo mundo, tire as dúvidas e os medos. Então é um momento de se movimentar, né, o Capricórnio, de seguir aí o seu caminho, de acreditar quem você é, de se sentir uma pessoa de valor, porque você vai manifestar o que você quiser. E aqui, ó, final do inverno. Então, assim, você pode ter tido pessoas que eram frias, que eram pessoas que não te valorizavam, mas esse inverno, esse frio, ele tá acabando. E aqui fala sobre regeneração, e caminhos positivos estão chegando. Então, de fato, você está deixando uma energia de frio, do gelo, para acessar uma energia de calor. É isso, Capricórnio. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, me sigam, façam parte do meu canal. Até semana que vem. Beijos, tchau.